Boa tarde a todos. Queria agradecer muito ao Brigagão pelo convite, a Flávia pela organização, cumprimento a mesa, é um prazer estar aqui entre amigos e nesse público seleto. O tempo é curto para falar do que eu quero falar, porque, na verdade, eu tinha feito vários slides, sabe? Depois eu fiquei cortando, porque eu falei, não vou conseguir respeitar o tempo. Então, eu vou direto ao ponto que falei várias vezes de ágil e depois da apresentação do Jorge eu fico feliz em ver que existe de fato um inconformismo de ver a forma como está sendo tratado o contribuinte nas autuações de ágil. Quer dizer, no mínimo, aí a gente tem uma dúvida interpretativa do que ele podia ou que ele não podia fazer. E, no final das contas, se trouxe o ágil interno para a mesma situação do ágil entre partes não relacionadas. Foi se criando teses sobre teses para negar efetivamente o exercício do que está disposto na lei, que é uma renúncia fiscal importante. E aí, ao invés de se alterar a lei, fez-se o exercício de impedir a aplicação dessa lei, mas aí se coloca multa qualificada e agora a responsabilização, tanto de administradores como de grupo econômico. E isso causa, de fato, um certo espanto. Na verdade, eu, hoje, consultada, eu digo para o contribuinte, não usa o ágil. Né? Olha aí, se tem valor de marca, faz amortização se der para fazer, se deve ter aí um monte de ativo que vai dar para amortizar, que vai dar para depreciar, e não coloca o ágil, simplesmente não usa a lei, faz de conta que ela não existe, porque você não sabe a dor de cabeça que você vai ter. Não dá para te dizer que você não vai ser autuado e que o seu administrador não vai ser solidarizado e que os bens da pessoa jurídica controladora, coligada, etc., não vão ser afetados. Então, quando eu resolvi tratar do ágil sob enfoque da responsabilidade, não mais sobre temas específicos dele, eu falei, será que essa responsabilização é pelo 135 ou pelo 124 na maior parte dos casos? Ou seja, por interesse comum ou a responsabilização de administradores? 2. Será que essa responsabilização está ligada à acusação de simulação e, portanto, à multa qualificada? 3. Que impacto vai ter o recentíssimo parecer da Receita Federal do Brasil, que vincula os auditores e que já vai ser usado, e a gente sabe, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, o que isso vai impactar nos lançamentos já efetuados e naqueles que serão efetuados. E aí é o dado importante, então eu vou correr para efetivamente chegar nesse ponto. Como é que eu faço para... É por aí. Hã? Esse aqui? Esse aqui. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda que eu tenho pouco tempo aqui. Aí... Não, mas é... Tá. Então, aqui estão as várias discussões, né? Então, haja sobre a lei antiga, o que foi resolvido na lei nova, que na verdade seguiu a jurisprudência e veio tratar daquilo que tinha conflito, aquilo que não foi resolvido, ou seja, a transferência do ágio para baixo não foi resolvido, e outros assuntos que é aí o que o Durval vai tratar com maestria, não vou entrar neles, mas isso aqui são vários temas, e será que, a depender do tipo de acusação no ágio, efetivamente tem uma diferença na responsabilização ou não? Então, assim, a primeira discussão, que era aquela história de a rentabilidade futura é residual ou não? Hoje a gente sabe que é residual, na época a gente não tinha ordem de preferência. Olha aí, gente, esses autos antigos. Olha quantos acórdãos eu listei. Nenhum tinha responsabilização. Um deles, acho, tem multa qualificada, mas nenhum tinha responsabilização, pelo 135 ou pelo 124. Isso é importante, até pela lei de introdução às normas de direito brasileiro, para a gente ver que o ágio era interpretado pela própria Receita Federal do Brasil diferente. Não tinha determinação de responsabilização solidária, não tinha determinação de multa qualificada. E aqui a discussão se era rentabilidade futura ou se era fundo de comércio, ou se era marca, e etc. Segunda discussão era, precisava de laudo ou não, que hoje precisa, né? Na época precisava da documentação, e aí dividiu-se a jurisprudência, independentemente do decidido, também sem multa e sem responsabilidade solidária. Aqui é a mensuração. O prazo de 5 anos, 1 centavos, é um prazo mínimo, ou se eu tiver, por exemplo, ou é o prazo fixo que eu posso fazer em 1 centavos. E aí se discute, olha, se o seu ágio vem de um contrato de concessão, respeita esse contrato de concessão. É uma outra discussão. Então, ao invés de ser 1 centavos, 1 120 avos, etc. Também sem multa e sem responsabilização solidária.
Aqui começa a questão das empresas veículo, tá? Das conduit companies, que inclusive está expressamente constando do parecer de responsabilização pelo 124, recentemente emitido pela Receita Federal do Brasil. Então, aqui, ágio entre partes relacionadas, o ágio interno, mas aqui é o ágio interno de reavaliação de ativos, aquele em que não existe um sacrifício financeiro para aquisição. Tá? E aí, realmente, quando a gente fala nesse ágio interno, a gente passa a ter a responsabilização, a multa qualificada e, eventualmente, responsabilização de administradores. Não em todos os casos, mas em alguns casos, sim, a gente já via. Inclusive, no passado, a responsabilização pelo 135 de administradores pela aprovação desse ágio interno. Só uma coisa, antes de eu me esquecer, a gente tem uma situação de empresa veículo que virou aquela história de se falar, olha, isso aqui é uma empresa veículo, e isso virou uma palavra que é quase criminosa, enquanto que no direito societário, na prática comercial, elas são super importantes. Né? Eu posso dizer que essa empresa veículo é uma holding, que ela é uma sociedade de propósito específico, e inclusive também o termo sociedade de propósito específico, ele se apresenta um tanto quanto criminalizado no parecer da Receita Federal do Brasil. E isso é absolutamente necessário no day by day das companhias, tá? Especialmente dos grandes negócios. A hora que a gente começa a criminalizar aquilo que é necessário para você dividir investimentos, organizar estruturas societárias, é um problema, né? Mas vamos lá. E aí aqui eu tenho, e também na questão da mensuração, hoje eu passei para vocês e mostrei que, olha, a mensuração, a discussão da mensuração, enquanto glosa de despesa que é, se a despesa é boa, se a despesa não é boa, o que eu preciso para comprovar aquela despesa, ou mensurar aquela despesa, nunca deu multa qualificada. Agora começa a dar. Porque a gente verifica que nas novas fiscalizações, por conta das alterações no ágio, que se tornou residual, o que acontece? No passado não era. Então, no passado não era, eu tinha um laudo de PPA, que é o Purchase Price Allocation, diferente do meu laudo de rentabilidade futura que suportava o ágio. Justamente por uma questão de ter efeitos fiscais diferentes dos efeitos contábeis, claramente estipulados na lei. O fato de o contribuinte hoje, em boa fé, entregar esses dois laudos, e eles, aliás, estão nas suas demonstrações, a fiscalização fala, olha, tá vendo como a sua questão é simulada? Você tem dois laudos, um é mentiroso. Então, isso está dando também a acusação de simulação e responsabilização do administrador da companhia. Mas aqui, voltando, empresa veículo agora, não para ágio interno, mas para efetiva aquisição entre partes não relacionadas. Eu tenho 3 situações. Eu tenho aquela empresa veículo para transferência do ágio, que ela foi, inclusive, por determinação legal utilizada nas privatizações das telecoms, por exemplo. Eu tenho a empresa veículo criada para venda, para alienação. Então, eu sou o alienante. Eu faço um drop-down de ativos, porque eu não estou vendendo toda a minha operação, eu preciso ficar com todas as dívidas, senão eu não vou receber nada pela venda do meu negócio. Eu assumo as dívidas, eu faço um drop-down de ativos, e essa nova empresa, constituída com a subscrição daquilo que eu passei para lá, seja participação, sejam ativos, é o que está sendo vendido para quem está adquirindo. Então, essa empresa vendida é considerada empresa veículo. Não sei do que, porque essa empresa com a dívida não é o que foi adquirida, mas tudo bem. Então, ela é considerada empresa veículo. Uma outra situação é a veículo de aquisição, especialmente utilizada quando você tem empresa estrangeira. Até para iniciar a due diligence, ela usa uma holding no Brasil para efeito de fazer essas aquisições. Muito bem. Nessas 3 situações, o que acontece com o ágio? Antigamente, a gente tinha a maior parte dos casos dando provimento, às vezes nem era lançado, no caso de veículo de aquisição. No caso de veículo de alienação, não tinha nenhum lançamento no passado, porque não tinha nenhum caso no conselho em discussão. E no caso de veículo de transferência, a jurisprudência era oscilante entre dar ou negar provimento para o contribuinte. Não se tinha, diferentemente do ágio interno, hipóteses de lançamento com solidariedade, raramente, se não pelo 135. Vamos ver o que a gente tem daqui para frente. Tá? Então, aqui mostrando que não tinha a qualificação e não tinha solidariedade. Pode passar, por favor.
E agora a gente vai decidir. 124 ou 135 depende de multa qualificada ou não. Olha esse quadrinho que interessante. Gente, eu posso ter errado, tá? Porque eu fiz isso meio à noite, rapidinho, mas posso ter errado. Mas aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho a situação de ter com multa e com responsabilidade, sem multa e sem responsabilidade. Sem multa e sem responsabilidade, a verdinha, com multa e com responsabilidade amarela. São as mais significativas aqui. Tá? Ou seja, a responsabilidade está dependendo da multa. Veja que eu tenho situações que eu tenho responsabilidade pelo 135, pelo 124, situação que eu só tenho responsabilidade pelo 124. É muito menor as situações em que eu tenho responsabilidade sem multa ou multa sem responsabilidade. Tá? Vamos para frente, por favor. Vamos falar do parecer COSIT 4 de 2018. Esse parecer não veio para falar do 135. Ele veio para falar exclusivamente do interesse comum do 124. Olha que interessante. Ele fala, o interesse comum não é aquele do STJ. Não é aquele que está escrito no Código Tributário Nacional, que é participação na situação que constitua o fato gerador. Situação que constitua o fato gerador é aquela definida em lei. A compra ou ganho de capital, a posse de um imóvel. Situação do 124 conjunta é copropriedade no imóvel. Somos solidários pelo 124 para o pagamento do IPTU. Isto é uma situação conjunta. Isto é uma hipótese da solidariedade do 124. O parecer traz o conceito de solidariedade do 124 para o ato lícito e para o ato ilícito. Esse parecer, de um lado, é excelente, que, aliás, ele mostra a excelência que tem a Receita Federal do Brasil. De fato, tem. E ela sempre procura se adequar ao novo. E ela traz justamente essa questão de está tudo uma bagunça, tem lançamento pelo 124, lançamento pelo 135, lançamento por nada, vamos nos adequar, vamos uniformizar o procedimento e vamos dar segurança jurídica, ainda que você não goste, te dou segurança jurídica, pelo menos isso. E nesse ponto é excelente. Outro ponto excelente, esse parecer fala, não responsabilize sem prova. A prova não é a prova do crédito tributário. A prova é a prova da responsabilidade. São duas regras matrizes diferentes. Uma deve tributo, a outra é responsável solidário. Motivação e prova diferente, tenha as duas. O parecer não podia ser mais excelente nesse ponto. E mais leal nesse ponto. Aonde está a questão? Justamente no que meu colega acaba de expor. É essa tendência de entender que eu preciso pagar imposto, que eu preciso apurar tributo e que existe essa solidariedade. E, nesse ponto, eu vou atrás de quem tem o dinheiro ou de quem, de alguma forma, pode se beneficiar, ainda que indiretamente, mesmo que isso não esteja claro no Código Tributário Nacional. É o que me parece aqui quando a gente lê. Porque, olha, eu estou sem óculos, não enxergo, mas assim, vínculo com o ato lícito ou com o ato ilícito, desde que exista um nexo causal entre esse ato ilícito e o deslocamento da base tributável ou a supressão do fato gerador. Veja, pode não ter nada a ver com o momento em que aconteceu o fato gerador ou com o ato relacionado ao fato gerador. É um momento muito anterior ou muito posterior ao do ato ilícito. Tá? A depender se é fraude ou sonegação. Ele fala, não vai você, fiscal, simplesmente colocar o interesse econômico, por exemplo, a obtenção de lucro. Acho que grande parte dos senhores já viram aqui autos de infração, onde solidariza todo o grupo econômico e coloca que todos tiveram intenção na obtenção do lucro que foi distribuído. Aí eu, hoje, que defendo isso, digo, olha, quando você amortiza ágil, você diminui o lucro, então você distribui menos lucro. Então, primeiro que esse interesse econômico não existe, não dessa forma. 2, isso é interesse puramente econômico, caso ele existisse. Nada além disso. E o minoritário ainda fica bravo, porque é menos lucro para distribuir para ele. Muito bem. Aí vem o parecer e diz, quais são essas modalidades de se ignorar a personalidade jurídica para tributar pelo interesse comum? Eu tenho a direta, que eu vou pegar o sócio que praticou o ato lícito ou ilícito, por exemplo, a parte que remanesceu da cisão da empresa veículo. Eu vou pegar também de forma inversa,
que é as coligadas, as controladoras... Ih, acabou meu tempo. As coligadas e as controladoras e, de forma expansiva, o sócio oculto. Posso só concluir, Flávia? Então, passa para frente, por favor. Você passa para frente, por favor? Gente, não, para trás, uma só. Então, aqui, gente, na verdade, são 3 hipóteses. Ele dá uma hipótese de sonegação, que é sempre que tiver multa qualificada, o ágio vai entrar nisso. Ele dá uma hipótese de direção comum, como sendo grupo econômico irregular, porque não basta ser grupo econômico para você dar solidariedade, tem que ser grupo econômico irregular. Isso não é necessariamente a hipótese do ágio, isso pode pegar qualquer coisa. E aí existe uma confusão entre direção única e, de fato, confusão patrimonial. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A direção única pode ser um dos indícios, mas ela não é suficiente. E o abuso de personalidade jurídica para o planejamento tributário abusivo, e aí ele cita justamente as conduit companies para pegar todo o grupo econômico, desde coligada até a controladora da controladora, tá? Gente, para encerrar, teve uma recente... Eu trouxe aqui 2 acórdãos... Tá difícil que eu não estou mexendo. Passa, por favor. Isso aqui, só... Volta por favor. Isso aqui é só para mostrar que o parecer foi regulamentado pela instrução normativa e ele informa que a Procuradoria e a Receita poderão lançar isso após o lançamento, tá, pessoal? Então, assim, fez o lançamento, solidarizou. Se tiver fato novo ou não... ou que não foi possível ser verificado pelo fiscal naquele momento, desde que ele comprove isso, ele pode trazer a solidariedade em apartado, juntar no processo, após a impugnação até a decisão de primeira instância, depois não mais, ou após a constituição definitiva do crédito tributário, inclusive daqueles declarados em parcelamento, ou simplesmente declarados de manifestação de inconformidade, ou seja, objetos de compensação, em qualquer hipótese, antes da inscrição em dívida ativa, a Receita traz. Se já tiver concluído o PAF, vai pela 9784, que é julgado em instância sem a participação dos contribuintes, mas ele dá, excepcionalmente nesse caso, a suspensão da exigibilidade, e ele diz, se não acontecer nesse momento, pode acontecer na execução. E a Procuradoria, a princípio, pelo que eu entendi, está entendendo que ela pode juntar a responsabilização do grupo econômico no curso da execução. E aí eu falei, gente, mas pelo menos segue o parecer que diz que tem que ser fato novo. Fato novo ou que não foi possível ser verificado, porque senão eu tenho hipótese do 146 ou do 149 do CTN. E ainda eu tenho uma decisão do STJ da primeira turma, recentíssima, que falou, Procuradoria, não confunde o 50, que é você ir atrás do dinheiro, com o 124 do CTN. São coisas diferentes. Para o 124 não precisa de DPJ, desconsideração, no Instituto da Desconsideração, para os 50 precisa. Eu podia falar bastante sobre isso, mas não tem tempo, eu já peço desculpas aqui pelo meu atraso. Obrigada.